Pode ser, meus irmãos, Ministério da WN na área, eu sou Wesley Nascimento, estamos com vocês para mais um vídeo. Já estávamos com saudades, a semana passou correndo, não pudemos postar vídeo ontem, na segunda-feira, como é de costume, às 7 horas da noite, devido a estarmos em Monte Carlo, viemos para Caçador e no domingo à noite, logo após pregarmos em Caçador, fomos para o interior, voltamos, era já bastante tarde, tinha reunião de obreiro e acabou que não conseguimos gravar os vídeos, mas aqui estamos nós. E eu quero falar sobre as 3 importantes ou as 3 mais destacadas, assim, que tiveram uma repercussão maior. As 3 maiores mentiras que inventaram acerca do meu ministério. Ficou curioso? Vem conosco para mais um vídeo. Ministério WN, estamos com você de novo. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Então, a primeira mentira grande que inventaram acerca do meu ministério foi quando eu tinha 15 anos. Falaram que eu estava namorando com 3 moças ao mesmo tempo. Então hoje eu vou fazer 25 anos esse ano, e então essa história já faz mais ou menos 10 anos. O que aconteceu foi o seguinte: a minha namorada de número 2, eu namorei com ela mais ou menos uns 5 meses. A gente terminou porque eu me dedicava muito à obra do Senhor, desde novo, sempre em oração, sempre no monte, sempre orando, estudando, lendo a Bíblia, me dedicando em tudo. E ela não se dedicava a Deus daquela forma. Até eu cobrava ela algumas vezes, e ela, ao invés de se dedicar, ela brigava comigo e tudo mais, até que a gente pegou e disse, não, então eu vou terminar. Ela tentou se dedicar mais e tal ali, mas, vamos assim dizer, não conseguiu fazer realmente acontecer de se dedicar porque ela sentia vontade, sim, porque eu cobrava. E aí, quando ela me deixava o celular dela, as mensagens estavam sempre apagadas, ela não me transmitia muita confiança, e eu terminei com ela. Nisso eu comecei a namorar de número 3, que foi uma moça que aceitou Jesus, e ela queria namorar com outro rapaz na época, e eu fui pra ajudar, eu era muito amigo dela, eu fui pra ajudar ela a namorar com esse rapaz. Eu gostava dela, comecei a gostar dela, né, fui conhecendo ela, fui começando a gostar, mas nunca dei em cima dela nem nada, apenas ajudava ela a conquistar esse rapaz. Só que esse rapaz, ele era meio difícil, tipo, não dava muito liberdade para as moças chegar nele, não cortava, mas ele brincava, ia meio de longe, assim, a moça dava a entender que gostava, mas ele não tomava uma atitude. Depois a gente foi entender, ele saiu da igreja, virou homossexual, enfim. Então a gente sabia que ele tinha alguns trejeitos, algumas coisas, mas a gente não apontava nada, né? Até porque ele era muito dedicado na igreja e tudo, então, mas aconteceu isso. Só que até então isso não tinha acontecido, ele até então gostava de mulheres, segundo o que nós acreditávamos, e aí a gente foi conversando e acabamos namorando. Namoramos acho que não mais que 3 meses, ela todo dia tava de mau humor, pediu um tempo e pediu pra terminar. Daí nesse inteirinho que ela pediu pra terminar, ela acabou pedindo pra voltar depois. Só que antes dela pedir pra voltar, essa número 2, que congregava na mesma igreja, que é a número 3, e eu também congregava nessa mesma igreja, a de número 2 começou a se aproximar de novo. E daí a de número 3 ela não queria ficar comigo, mas ela não queria que ninguém chegasse perto. Daí às vezes ela até mandava mensagem dizendo que a outra ficava se, tipo, dando em cima de mim e tal. Daí até falava, mas você terminou, então não tem nada a ver, né? Daí posteriormente ela acabou pedindo pra voltar e tal. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu terminei com a de número 3 e depois passou mais um tempo e eu comecei a namorar realmente sério uma moça que eu fui pedir pra namorar em casa, que é, vamos chamar de número 4 pra nós não dar nomes aqui. Eu fui pedir pra namorar com ela, a gente namorou quase 3 anos, foi o meu maior namoro, e a minha primeira tentativa de casamento. E aí, o que aconteceu? Eu não tava namorando nem com a número 2, nem com a número 3, eu já tava namorando sério com a número 4. Aí o que aconteceu? A número 2 e a número 3 começaram a brigar na igreja e ainda falaram que eu tava namorando com a número 4. E aí o meu líder achou que eu tava namorando com a 2, a 3 e a 4, quando na verdade eu só tava namorando com a número 4, a número 2 e a número 3 eram minhas ex apenas. Só que elas começaram a brigar por causa de mim, e o meu líder falou que eu tava namorando com as 3, e disse, você não pode, meu, você é obreiro da casa do Senhor e tal. Eu falei, não, mas eu não tô namorando com as 3, eu tô namorando apenas com a última, a número 4, fui na casa dela, o pai e a mãe dela sabem, tudo certinho, né, a gente foi apresentar na igreja, oramos, né, apresentado o nosso namoro na igreja e tal, e estamos namorando sério, elas são apenas, né, esse. E aí, só que antes do meu líder vir perguntar qualquer coisa, ele pegou e, né, falou, no caso, deu um puxão de orelha em todos os jovens, disse
Onde já se viu 2, 3 meninas brigando por um piá de 15 anos e tal, nós temos que ser unidos e tudo mais. Então eles inventaram isso, surgiu essa situação, aí eu tive que esclarecer e organizar toda essa situação que estava acontecendo, pois eu já pregava na época, já estava, se eu não me engano, já tinha sido apresentado auxiliar, que eu fui auxiliar com 15 anos, então, com 14 para 15 ou 15, agora não lembro bem certo, mas eu já estava operando como obreiro na igreja e pregando a palavra do Senhor, então não podia acontecer isso, esse tipo de coisa. Para um cristão já não pode acontecer, quanto mais para um obreiro. Então eu esclareci essa questão para ele e tudo acabou bem. Segunda coisa, eu ouvi esses dias acerca do meu ministério que falaram que eu preguei em uma determinada igreja em Caçador e eu falei na mensagem que Jesus não voltava. E o suposto pastor desta igreja tinha vindo até a mim e falado, até mesmo, se eu não me engano, algumas coisas do púlpito, dizendo que Jesus ia voltar sim e me corrigindo naquilo que eu havia pregado. E aí isso se espalhou em algumas igrejas e até chegou meus ouvidos, e quando chegou meus ouvidos eu achei até engraçado, eu até brinquei com os irmãos ali que acabaram me contando essa história, que já faz um tempo já que estava rolando por aí e eu nem sabia, que eu tinha falado que Jesus não ia voltar e que Jesus voltava, né? Primeiro que se eu não cresce nisso, eu teria que pegar e largar de pregar o evangelho, porque eu estaria acreditando no que então? Se a única coisa que realmente nos traz a fé e nos faz crer no evangelho é a morte e ressurreição e a vinda de Jesus. Não é nada a respeito desta vida. Se nós não estivermos lutando pela salvação, pelo retorno de Cristo, né, pela vida após a morte com Cristo eternamente, nós estamos perdendo tempo, porque nessa terra não tem nada para nós. Essa terra é tudo passageiro. Mas enfim, eu achei até engraçado, até brinquei. Falem bem, falem mal, falem de mim. Estavam dizendo que eu estava pregando uma heresia que até o suposto pastor desta igreja tinha pegado, chegado até a mim e me dado um puxão de orelha, falado a respeito de que Jesus sim voltaria, né, e tal, como se eu estivesse pregando uma heresia. Vamos lá para a terceira coisa que falaram acerca de mim. Aconteceu uma coisa há uns tempos atrás, eu tinha acho que entre uns 16, 17 anos no máximo, e à noite era congresso de jovens, e eu fazia parte dos jovens da época, e a gente estava no último ensaio para o congresso à noite. E aí a nossa líder chegou, e naquele dia ela chegou meio estressada, ela era uma mulher, acho que italiana, alemã, coisa assim, bem durona, sabe? Então, ela chegava e quando ela falava alguma coisa, botava a ordem, não tinha. E aí, naquele dia, nós começamos a ensaiar e tal, e os rapazes ali da banda acharam que tinha acabado o ensaio, né, que eram os mesmos jovens, eram os mesmos que tocavam na banda. Eles começaram a tocar uns hinos e cantar ali. E daí a líder pegou e cortou a boca neles. E aí ficou aquele clima pesado, a gente ensaiou mais 2 hinos e o congresso à noite, pensei, meu Deus, olha o peso disso. E eu fui tentar intervir, né, como, vamos assim dizer, como conselheiro também da mocidade, fui tentar ajudar, né, antes de fazer a oração, até falei, né, tentando fazer eles pedir perdão, né, e tal, para que à noite eu tivesse um culto abençoado. Falei, né, irmãos, né, talvez a nossa líder, talvez, né, não entendeu muito bem, os irmãos ali estavam tocando ali, né, não perceberam, né, que o ensaio não tinha acabado, né, então, para não ficar difícil, né, na noite nosso ensaio e tal, né, vamos orar e tal, e daí quando eu falei não fica difícil, ela falou que ia ficar difícil, ela disse, fica difícil nada, vamos orar, e daí orou, sabe. E aquilo, tipo, todo mundo ficou olhando, eu fiquei em silêncio, só oramos ali e acabou o ensaio. E aí tá, eu peguei isso aí e fiquei no meu canto, né, digo, não vou ficar em paz, vou ficar em silêncio, né, não vou falar nada, ela é minha líder, né, eu não fiz nada pra incitar qualquer confusão e tal. E aí o que aconteceu? Eu fiquei no meu canto e ela ficou no dela. Eu não fiquei porque eu briguei, porque eu não falei nada pra ela, não falei nada que ofendesse, quando ela me soltou a boca eu fiquei quieto, não falei nada. Só que o que aconteceu? Alguns jovens que gostavam de mim vinham e falavam pra mim, você devia ter falado isso. Eu falei, não, ela é nossa líder, né? Deixar, às vezes ela tava nervosa, então vamos deixar, né, quieto, vamos só orar. E alguns iam, entre eles, alguns vinham e falavam pra mim, falavam pra ela que nós devíamos ter falado mais coisa um pro outro, ou que nós tinha falado pelas costas dela, né? Alguns vinham e falavam de coisa que ela tinha falado de mim, e outros iam e diziam de coisa que eu tinha falado dela, sendo que eu não tinha falado nada e nem ela tinha falado nada de mim. O inimigo começou a agir ali pelas nossas costas, por baixo do pano e tal. E aí,
No congresso à noite, ela não abraçou todos os jovens, fizeram uma fila, os jovens, ela abraçou todo mundo, pediu perdão, e ela não pediu. E eu fiquei no meu canto, não falei nada, né? O congresso aconteceu, meio pesado o congresso, mas aconteceu. Aí tá, ela ficava de longe, até um dia ela pregou na nossa igreja, e ela pregou e falou até sobre perdão, e desceu além, assim, tipo, pregando, assim, e eu tava bem na frente dela. E eu só glorificava e tudo, e eu via. Por mais que ela era nossa líder, pregava, Deus usava muito ela. A gente nunca usa o púlpito para bater em ninguém. Quando a gente sabe de alguma coisa, a gente não usa o púlpito. A menos que Deus te mande falar, mas senão você não fala. Quando Deus me manda falar sobre algo que eu sei de alguma pessoa, eu peço para ele usar o outro. Porque o púlpito não é para ser usado para indiretas, para ficar brigando, qualquer coisa assim. E ela pregava e olhava para mim. E quando eu pregava na igreja, ela ficava me olhando de cara feia do banco. Todo mundo via, ela ficava olhando de cara feia. E quando ela pregava, eu glorificava e tudo, adorava a Deus. E ela descia a lenha e eu sabia que era indireta para mim. Tipo, como se eu estivesse falando coisa por detrás dela, mas eu não estava falando nada. E ao invés dela chegar para mim e me perguntar o que estava acontecendo, ela começou a usar o púlpito para me bater. Quem não sabia de nada, não entendia o que ela estava falando. Mas eu sabia que ela estava falando tudo aquilo para mim. E eu só dava glória, chorava, né, e tal. Até que um dia eu peguei e falei, não, eu vou chegar, vou pedir perdão para ela. Porque independente que eu não ter feito nada, mas pro inimigo, né, não ter liberdade para fazer o que ele quer. E aí, eu mandei mensagem um dia pra ela, liguei, se eu não me engano. Falei, ó, a irmã chegou nervosa aquele dia, aconteceu isso e tal. Né, a irmã brigou com eles, a única coisa que eu queria era que o pessoal pedisse perdão. Né? Eu nunca falei nada por detrás da irmã, até alguns jovens falaram pra mim que eu devia falar. Inclusive jovens que iam falar mal de mim pra irmã, vinham e falavam mal da irmã pra mim. Então foi algo apenas um laço do diabo. Até vinha algumas pregações que a irmã pregou, eu via que era pra mim, né? E tal, e que a irmã ficava com cara feia quando eu pregava e tudo, mas eu nunca falei nada da irmã, de verdade mesmo, nem por frente, nem por detrás, nunca falei nada, né? E aí ela me pediu perdão também e tal, e ali, graças a Deus, temos uma comunhão boa até hoje, mas foi algo que o inimigo levantou, e que eu não fui atrás pra ver, deixei, né, fiquei em paz, porque eu estava certo, mas o perdão não tem a ver com quem está certo ou quem está errado. O perdão é libertador, o perdão é transformador, porque às vezes um escândalo poderia ser gerado através daquilo ali, sendo que eu não devia nada. Então, independente se você deve ou não deve alguma coisa para alguém, se precisa pedir perdão, peça perdão. E o mais importante de tudo, esse vídeo com essas 3 coisas que falaram acerca do meu ministério. Essas 3 mentiras grandes que inventaram acerca de mim, que deu essas 3 confusões, né? É para você também que está aí no ministério, que está fazendo a obra do Senhor, talvez é um líder, talvez é um obreiro da casa do Senhor. A partir do momento que você subiu em cima do púlpito, meu amigo, você virou uma pessoa pública. Você está lá embaixo, às vezes ninguém sabe nem o teu nome. A não ser que você seja muito ativo na obra, ali por baixo. Mas quem vai saber o máximo é pessoas da tua igreja. Agora, quando você toma o púlpito, que você sai pregar em outras igrejas, que você é um obreiro, que você começa a fazer participações em outras igrejas, com seu grupo, alguma coisa assim, um líder, qualquer nesse sentido, você é uma pessoa pública. Vão espalhar coisas acerca de você, vão espalhar mentiras acerca do seu ministério, mas eu digo que eu falei pro irmão quando me contou a respeito da volta de Jesus, que eu até cheguei a dar risada, achei até engraçado. Meu irmão, falem bem, falem mal, falem de nós, deixe que falem. Enquanto estiverem falando de você, vai glorificando e vai fazendo a obra de Deus. Porque enquanto você está aparecendo, eles estão falando. Quando você sumir, ninguém vai falar nada de você. Agora, enquanto você estiver aparecendo, vão falar. Deixe que fale. No final, Deus vai mostrar quem serve e quem não serve. Quem é fiel e quem não é fiel. Então fique em paz. Deus está contigo, vai continuar lutando e no final a verdade sempre vence. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus e com essa mensagem. Em nome de Jesus.